Tivemos 3 debates, 3 sessões realizadas até hoje, a quarta com os deputados municipais, representantes da população da cidade do Porto. Esta sessão hoje chama-se Habitação para Todos. Procuraremos aqui assim, nesta penúltima sessão, obter o contributo de todas as forças presentes na Assembleia Municipal e, dessa forma, a posição dos cidadãos do Porto relativamente ao tema da habitação. O PAN tem vindo a veicular uma ideia de habitação condigna, procurando também desconstruir aqui os preconceitos que muitas vezes estão associados àquilo que se chama habitação social. E, neste caso, gostava de trazer para este debate os diferentes tipos de problemas com os quais nos deparamos na cidade em matérias de habitação e, claro, desde logo poderia começar a referir a pessoa sem abrigo, a pessoa que, com insuficiência económica, porque sobrevive apenas de apoios sociais, ainda referir a pessoa que, mesmo tendo o seu trabalho atualmente face ao contexto que se vivencia no mercado de arrendamento, não consegue suportar uma renda. Entendemos que, de facto, o Estado Central tem que fazer mais. Da autarquia, entendemos que um caminho tem vindo a ser feito e tem que prosseguir, porque, de facto, se os meios não surgem, se não existem disponibilização de meios por parte do Estado Central, a autarquia não pode ficar à espera nem deixar as suas pessoas à espera de respostas. A verdade é que faltaram durante muito tempo políticas ativas em matéria de habitação e defendemos que claramente também o Estado tem aqui que assegurar e comprometer-se concretamente com meios nesta matéria. Na nossa perspectiva, a Ilha da Bela Vista foi um exemplo positivo de habitação básica, com casas na ordem dos 30 mil euros, e dar nota que até recentemente foi premiada num importante concurso europeu de recuperação de património, trazendo também mais um prémio para o Porto. Dizer também que os investimentos que se vão fazer em Lordelo do Ouro, que se vão fazer no Monte da Bela e o Monte Pedral, parecem ser bons indícios de respostas municipais e para a habitação. A nossa preocupação é, de facto, com o tempo que estes projetos levarão a ficar prontos e porque, de facto, as necessidades são de hoje e as pessoas precisam destas respostas no momento presente, pelo que consideramos que aquilo que puder ser acelerado o deve ser na persecução destas obras, porque 2022 parece-nos muito tarde para estas respostas, apesar de as considerarmos obviamente positivas. E a primeira nota que faria é lembrar que efetivamente município e Estado são uma e a mesma coisa. Claro que diferenciaremos Estado Central de Estado local, da administração local, e no nosso entender é por demais evidente que tem que haver uma responsabilidade partilhada no que toca ao direito à habitação entre o Estado Central e o Estado local, neste caso os municípios. Compreendemos que faltam medidas concretas que apoiem os municípios para tomarem medidas concretas, mas efetivamente a situação que se vive na cidade do Porto é uma situação de calamidade, dissemos-lo já algumas vezes. Por um lado, pela negativa no nosso entender, fruto da especulação imobiliária sem freio que existe na cidade e que se traduz em números dramáticos de carência habitacional. Efetivamente, o problema não começou nos últimos anos, o problema não começou com este Executivo, mas o problema existe e é um problema que este Executivo tem que dar resposta. Mas, por outro lado, isto traz, e vem sendo trazido pelo Executivo a mensagem enquanto tal, traz um lado que se traduz numa situação financeira positiva. Ou seja, há efetivamente valores que derivam da aplicação da taxa turística que se convertem em receitas, enfim, avultadas para o município. Entendemos que
São, de facto, alguns os anúncios. Os anúncios são um bom indicador, como se dizia. Anunciam-se 800 casas, mas se estas 800 casas ficassem prontas amanhã, não davam resposta à situação enfim, drama que se vive na cidade no que toca à carência habitacional. O problema da habitação é o problema central da cidade do Porto. E não é de hoje, já há décadas. Em 2001 eu fui candidato à Assembleia Municipal e nós propusemos um pacto a todos os partidos, fizemos através de uma conferência de imprensa pública, dizendo a todos os partidos que era preciso um pacto para resolver os problemas da habitação em 20 anos. Ninguém nos ouviu. A verdade é que passaram 18 e a situação não está melhor do que estava em 2001. A questão é a seguinte, nós de facto, a habitação é um direito constitucional, como aqui foi referido e bem. E esta coisa de ser um direito constitucional não pode ser letra morta. A Constituição é a lei de todas as leis. É a primeira lei do país. Não se pode fazer nenhuma lei que contrarie a Constituição. Os direitos da Constituição têm que ser salvaguardados e têm que ser respeitados. Ora, a quem é que incumbe respeitar e salvaguardar a existência deste direito? É o Estado. Porque aquilo que a Constituição diz é que incumbe ao Estado garantir uma habitação adequada, dimensão adequada, com conforto, etc., etc., para cada família. Ao contrário do que diz aqui a minha colega do lado, eu não acho que as câmaras sejam um Estado. É evidente que a Câmara não é privada, também é pública. Mas o Estado tem um braço central, tem uma administração central, tem um governo. E, portanto, é ao governo, que é quem responde pelo Estado em primeira linha, que compete garantir esse direito. E, por isso, os bairros que nós temos no Porto, todos os bairros construídos depois de 25 de Abril, foi com o dinheiro do Estado. É evidente que houve uma parte das câmaras, e eu também acho que a Câmara deve ajudar a pagar. Desde logo disponibilizando terrenos, e o terreno não tem um custo pequeno. E depois pode pagar 10%, 20%, sei lá, eu não vou agora aqui dizer quanto, mas é uma questão de negociação. Agora, o grosso tem que ser pago pela Administração Central e tem que ser ela a definir. O Governo deve dizer assim, eu tenho aqui um programa de não sei quantos milhões para resolver ou contribuir para a solução do problema da habitação. Quanto é que a Câmara do Porto está disponível para investir e onde é que tem terrenos? E a Câmara diz, temos terrenos aqui, podem-se fazer 300 fogos, custa X, quanto é que o Governo paga? Tem que ser assim. Ou dinheiros da União Europeia, dinheiros da Administração Central, dinheiro pedido a fundos bonificados, como se pediu em 1990 e não sei quantos, e construíram-se aqui mais de uma dúzia de bairros no Porto. Portanto, agora, tem que ser o Estado a dar o pontapé de saída, não pode ser a Câmara. A gente diz assim, mas a Câmara do Porto tem uma situação desafogada? Tem, financeiramente tem, mas tem muito onde gastar o dinheiro. Muito onde gastar o dinheiro em coisas que são precisas. Nós não fazemos críticas à Câmara do Porto, fazemos muitas. Estou aqui a olhar para o Sr. Presidente da Câmara, eu acho que a primeira crítica que faço na área da habitação, e já lhe fiz na Assembleia Municipal, é assim, o Presidente da Câmara do Porto é uma voz muito ouvida. Não é por ser o Dr. Rui Moreira, porque eu tenho, aliás, uma grande estima pessoal, como ele sabe, não é por isso, é porque é o Presidente da primeira cidade do país. Para mim é a primeira, como diz o Zé Pedro Aguiar Branco, a segunda é outra. Portanto, esta é a primeira cidade do país e quando o Presidente desta cidade fala, tem que ser ouvido. E da mesma maneira que o Sr. Presidente se fez ouvir, e bem, acerca do Infarmed, acerca dos fundos comunitários, acerca dos voos do aeroporto, também tem que se fazer ouvir acerca do problema da habitação. Tem que fazer uma conferência de imprensa a dizer assim, meus amigos, a situação é esta. No Porto é uma desgraça. Temos 1.200 famílias à espera de casa. Pessoas que se candidataram, que de acordo com as normas em vigor na Domus Social, têm direito a casa. E receber uma carta a dizer, sim senhor, foi aceito. Mas vão estar ali anos. Nós vimos ali 500 famílias à espera de T1. Nós disponibilizamos mais ou menos 70 T1s por ano, que hoje vão ficando devolutos das pessoas que morrem. Bem, para 500 famílias é preciso 6 anos ou 7. Relativamente ao alojamento local, para o PSD, o alojamento local é um problema, mas também é uma oportunidade. E, portanto, nós entendemos que o alojamento local é absolutamente importante, sobretudo naquilo que é o contributo que está a dar para a reabilitação da cidade, sobretudo naquilo que foi a sua gênese e a sua origem, enquanto instrumento de apoio a pequenos negócios familiares, mas a partir do momento em que o negócio deixa de ser de base familiar e passa a ser de investidores sem rosto, para nós as coisas já começam a complicar um bocadinho e entendemos que, naturalmente, é absolutamente fundamental que o município regule esta matéria. O outro debate foi sobre a habitação social e a questão era se precisamos de mais. O PSD entende, ao contrário dos partidos que me antecederam, que o Porto não precisa de mais habitação social. Nós já temos 48 bairros da Câmara Municipal, cerca de 13 mil fogos,
Temos 10 bairros do Iru, cerca de 1.500 fogos, e entendemos que, no que diz respeito ao número de bairros sociais, é suficiente. É suficiente. A questão da descaracterização de agentes do Porto e desta perda populacional da classe média, que era aquilo que basicamente era tradicional na nossa cidade, termos uma classe média pujante, forte, é algo que nos preocupa e para o qual gostávamos de contribuir com algumas soluções. Para nós é absolutamente fundamental que no modelo de habitação social, seja ele o modelo dos bairros sociais, seja ele o modelo do Porto Solidário, seja um outro qualquer que venha a ser encontrado, possa ser acoplado a este modelo também um modelo de apoio social aos agregados familiares. E, portanto, também poderia ser interessante fazermos uma reflexão sobre se a habitação social tem que ser para sempre para aquele agregado familiar e se não deveríamos criar aqui algumas lógicas de alguma avaliação naturalmente alongada no tempo. Não estamos a dizer que temos que avaliar todos os anos, mas avaliarmos se calhar 10 em 10 anos, por exemplo. É livre o jovem casal da classe média que se quer autonomizar e constituir família, mas não consegue arrendar uma casa? É livre o estudante, filho da classe média, que tendo entrado na universidade não o pode fazer porque os seus pais não lhe conseguem pagar o arrendamento de um quarto? É uma ilusão achar que o mercado, que tem um modelo de negócio próprio e legítimo desse ponto de vista, mas que achar que este mercado vai resolver as diferentes questões que hoje se debatem sobre a habitação. É uma ilusão. E por isso eu digo, e comigo diz também o Partido Socialista, que aqui, mais do que uma falha do mercado, há uma falha do Estado. O que na matéria da habitação temos, mais do que uma falha de mercado que o é também uma falha do Estado. A promoção pública de soluções é, para nós, a única via possível de fazer face aos desafios que, perante todos nós, temos. E queremos, desde já, referir que as soluções de política devem ser multissetoriais. Para nós, não faz sentido uma divisão estrita entre habitação social versus habitação pública para jovens e ou para a classe média. É preciso ter a capacidade de criar uma visão política multissetorial de uma resposta integrada e integradora que evite visões segregacionistas sobre este problema. E, portanto, quando nós vemos aqui anunciados diferentes programas para a habitação para a classe média ou para a população mais jovem, é para nós essencial que sejamos capazes também de encontrar nesses programas resposta no âmbito da habitação social. Evitar, assim, a criação de guetos nas nossas cidades e criar realmente uma comunidade que é tão diversa quanto a cidade em que se insere. E nós consideramos que, por exemplo, no que diz respeito aos fundos excedentários que hoje a Segurança Social tem, por intermédio, como se sabe, do aumento da criação de emprego e, portanto, por haver mais trabalhadores a contribuir para a Segurança Social, pode perfeitamente ser uma via de investimento destes montantes excedentários ou de, no fundo, orientar os fundos extraordinários da Segurança Social para o investimento em programas de habitação pública. Ou, se quiserem, até a criação de um novo modelo de certificados de aforro ou de tesouro. Estamos muito habituados a ver os típicos certificados de aforro ou de tesouro que não estão associados a uma determinada política pública em concreto. Podemos, certamente, aqui discutir a possibilidade de se criar certificados de aforro ou de tesouro para a pequena poupança familiar destinados a programas públicos de habitação. E na eventualidade de não haver suficiente dinheiro público disponível, podemos e devemos, e sobre esta matéria nós não temos nenhum complexo, combinar a existência de dinheiro público com dinheiro privado e temos até no Porto um bom modelo, que é o modelo do bairro Rainha Dona Leonor, que aliás até não está associado à habitação para aquilo que se diria classe média ou jovens, mas está associado à habitação social. Ora, se se faz para a habitação social, faz-se-á também para a outra habitação.
Não nos podemos esquecer, e por creio que ser sério, e todos nós temos essa memória, o que era o Porto ontem e o que é o Porto hoje. Não significando isso que está tudo bem. Mas o Porto 2, aliás, estamos hoje aqui a discutir zonas que há uma década, pelo menos, ninguém queria ir lá viver. Em alguns casos estavam parcialmente abandonadas, degradadas. Eu lembro-me que algumas zonas há 20 anos até tínhamos receio de lá entrar. Goste-se ou não, o alojamento local foi motor de reabilitação urbana, foi extremamente importante para a revitalização do comércio local, atividades de proximidade, ou seja, para uma economia circular, onde também, e é importante referir isto, muitos dos habitantes locais estão envolvidos e beneficiam. O alojamento local fez mais pela reabilitação urbana que qualquer política pública concebida para este efeito nos últimos anos. O Porto é um dos municípios que mais habitação social. Temos cerca de 13 mil fogos, cerca de 30 mil residentes, ou seja, uma média de 13%, quando no país são cerca de 2%, e como dizia o Sr. Presidente na abertura do painel, estamos ao nível dos países escandinavos, estamos ao nível da Finlândia. Além da reabilitação da habitação social já existente, vamos aumentar essa capacidade. Provavelmente, como dizem os meus colegas, não é suficiente, mas a verdade é que estamos a aumentar e não é nossa competência, embora, sendo possível, assim o façamos. Aliás, este município, até algumas vezes acusado de estar quase a transformar o Porto numa Alemanha do Leste, por alguns colegas nossos, numa medida de amortecimento de algumas famílias, o Porto já tem exercido com algum esforço, sabendo, e o Sr. Presidente sempre o disse, sabendo que não vamos resolver a situação, mas tem exercido a ferramenta que lhe foi dada, que é o seu exercício de preferência, o seu direito de preferência para minimizar e amortecer alguns problemas quanto à habilitação social e algumas famílias que iam ficar desamparadas. É fundamental que o Estado assuma a sua competência no que diz respeito à habitação social, cabe ao Estado essa competência, ou como diz a minha colega da CDU, Joana Rodrigues, em alternativa terá que passar ao município do Porto o respectivo cheque financeiro. De facto, o Estado e o município podem ser um, se o Estado passar o respectivo cheque e pagar, não temos nada, não nos preocupa. É importante referir que o Porto tem pouco estoque disponível, o Porto tem condicionamentos físicos, desde logo o seu território é exíguo e os terrenos à disposição do Porto, da Câmara do Porto, são poucos, são cerca de 1%. Aliás, como nós acreditamos que só é possível resolver este problema da habitação e da habitação para a classe média em parceria com os privados e em parceria com o Estado. Mas desde logo o Estado, que já teve variadíssimas oportunidades de encontrar parcerias com o Porto, assim não o fez e tem alienado património no Porto que poderia ter colocado à disposição e ter encontrado uma parceria com o município do Porto e já teríamos, também não seria definitivo nem suficiente, mas já teríamos dado bons passos nesse caminho. O município do Porto, e voltando um bocadinho também aqui, porque temos essa preocupação, e nós, o Porto, nosso partido, temos essa nossa preocupação, sabe, tem consciência que uma grande cidade, na verdadeira acessão da palavra, não uma cidade grande, é uma cidade onde existe diversidade, empatia, inclusão e impulso humanitário. Uma cidade com alma, onde todos sintam parte integrante da mesma, onde todos tenham direito à comunidade.